Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, estamos começando aqui uma correção de 10 questões sobre a Constituição da República Federativa de 1988. Então vem comigo aqui. Correções e comentários de 10 questões referentes aos artigos 1º ao 16 da Constituição Federal de 88. A correção dessas questões estarão disponível em vídeo aula, no fim da playlist em PDF, que está a seguir, e aí vocês podem estar baixando esse material em PDF. Então vamos lá. A primeira questão. Questão número 1. Considera a seguinte situação hipotética. Joana, Carla e Fabiana são moradores do bairro X da cidade de Aracaju. No referido bairro, infelizmente, está aumentando os casos de trabalho infantil. Assim, as três mulheres pretendem criar uma associação dos moradores do bairro X, visando a proteção da criança e do adolescente, fomentando atividades de estudo e lazer, bem para proporcionar acompanhamento escolar regido pela associação de acordo com a Constituição e criação de associações. Então, pessoal, de acordo com a Constituição Federal, a criação de associações ITA independem de autorização, sendo vedadas a interferência estatal em seu funcionamento. ITB depende de autorização específica do governo do estado de Sergipe, sendo vedada, no entanto, a interferência estatal em seu funcionamento. Item C. Depende da autorização do governo federal, sendo vedada, no entanto, a interferência estatal em seu funcionamento. Item D. Independem da autorização, sendo, no entanto, obrigatória a fiscalização do governo do estado de Sergipe em seu funcionamento, devendo a associação emitir relatório anual de suas atividades com projeção específica para o ano seguinte. Item E. Independem de autorização, sendo, no entanto, obrigatória a fiscalização do governo federal em seu funcionamento, devendo a associação emitir relatório anual de suas atividades com projeção específica para o ano seguinte. Então, você, concurseiro, o que você acha? Paralise o vídeo, fique atento aí a todos os itens e qual você marcaria. Então vamos lá, vou ajudar vocês. Primeiro vamos ao comentário. Reza-se no inciso 18 do artigo 5º da Constituição que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, o gabarito correto é a letra A. Então, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Veremos agora a questão número 2. Questão número 2. Danúbia pretende se candidatar à vaga de trabalho exercido em um turno ininterrupto de revezamento na empresa Y. Com dúvidas a respeito da jornada de trabalho, consultou a Constituição Federal de 1988. Nesse caso, ITA. Nesse caso, Danúbia, ITA. Encontrou dispositivo constitucional, dentre os direitos sociais, prevendo a jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turno ininterruptos de revezamento, sendo vedada a negociação coletiva nesta hipótese. Item B. Não encontrou dispositivo constitucional, uma vez que o referido trabalho não possui jornada regulamentada na Constituição Federal, estando somente disciplinada na Constituição das Leis do Trabalho. Item C. Não encontrou dispositivo constitucional, uma vez que o referido trabalho não possui jornada regulamentada na Constituição Federal de 1988, estando somente disciplinada
na consolidação das leis do trabalho e em lei específica. Item D. Encontrou dispositivo constitucional dentre os direitos sociais, prevendo jornada de 7 horas para o trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, sendo vedada a negociação coletiva nesta hipótese. Item E. Encontrou dispositivo constitucional entre os direitos sociais, prevendo jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, salvo negociação coletiva. Paralise o vídeo, analise os itens e responda a questão. Olha o comentário da questão, olha. A Carta Magna fixa a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Artigos 7º, 14 da Constituição Federal. Então, o gabarito é a letra E. Então, Danúbia pretende se candidatar a uma vaga de trabalho exercido em turno ininterrupto de revezamento na empresa Y. Com dúvida a respeito da jornada de trabalho, consultou a Constituição Federal de 1988. Neste caso, Danúbia encontrou um dispositivo constitucional entre os direitos sociais, prevendo a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turno ininterrupto de revezamento, salvo negociação coletiva. Podemos ir para 3? Então vamos lá. Paralise o vídeo, responda, aí a seguir passaremos aí o comentário e o gabarito da questão. Questão número 3. Considere as seguintes situações hipotéticas. Nádia é ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Linda é presidente da Câmara dos Deputados. Gisele é ministra do Supremo Tribunal Federal. E Rafael é ministro do Trabalho e Emprego. Segundo as normas preconizadas pela Constituição Federal de 1988, são cargos privativos de brasileiros natos os ocupados apenas por item A, Nádia e Linda. Item B, Nádia, Linda e Gisele. Item C, Linda e Gisele. Item D, Gisele e Rafael. Item E, Nádia, Gisele e Rafael. Paralisa o vídeo, responde e vamos ver o comentário da questão. Comentário, olha. São privativos de brasileiros natos seguintes cargos: de presidente e vice-presidente da República, item 1. Item 2. De presidente da Câmara dos Deputados, ocupados por Linda. Item 3. De presidente do Senado Federal. Item 4. De ministro do Supremo Tribunal Federal, ocupado por Gisele. 5. Da carreira diplomática. 6. De oficial das Forças Armadas. 7. De ministro de Estado de Defesa. Então, o gabarito aí é a letra C. Porque olha aqui, olha. Considerando as seguintes situações, de acordo com o que a gente viu nos comentários, Nádia é ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Linda é presidente da Câmara dos Deputados. Gisele é ministra do Supremo Tribunal Federal. E Rafael é ministro do Trabalho e Emprego. Segundo as normas preconizadas pela Constituição Federal de 1988, são cargos privativos de brasileiros natos ocupados apenas por Linda e Gisele. Quem marcou a resposta C, acertou. Vamos ver agora a questão número 4. Questão número 4. Matias, empregado da Fazenda X, foi eleito suplente de cargo de direção no Sindicato Rural Y. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal, item A, é vedada a sua dispensa a partir da sua posse até o ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Item B, Matias poderá ser dispensado livremente, uma vez que a estabilidade sindical não abrange sindicatos rurais. Item C, Matias poderá ser dispensado livremente, uma vez que a estabilidade sindical não abrange eleitos como suplentes. Item D, é vedada a sua dispensa a partir do registro da candidatura até o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, podendo ser dispensado imediatamente após o término do referido mandato. Item E,
é vedada a sua dispensa a partir do registro da candidatura até o ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, paralise o vídeo, dê uma lida aí nas questões e vamos lá, olha. A Constituição veda a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representante sindical, e se eleito ainda que suplente até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então fique atento ao salvo, tá, pessoal? Salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, de acordo com o artigo 8 da Constituição Federal, o gabarito é a letra E. Então, Matias é empregado da Fazenda X, foi eleito suplente do cargo de direção do Sindicato Rural Y. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal, é vedada a sua dispensa a partir do registro da candidatura até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Tá fera aí neste artigo? Vamos para o próximo aqui. Questão número 5. Questão número 5. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais. Artigo 5º. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais. Item A. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Item B. A saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Item C. A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança e a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Item D. A saúde, a alimentação, o trabalho, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância e assistência aos desamparados na forma da Constituição. Item E. A saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Paralise o vídeo, reveja os itens e vamos ver aí, olha. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 88, são direitos sociais. Eu deixei uma playlist com todas as leis. É importante que vocês vejam, né? Eu fiz uma releitura com vocês, né? Para quem não viu ainda, é importante que faça a releitura. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais. Olha o comentário aqui, pessoal. Comentário, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, de acordo com o artigo 6º, a resposta correta é a letra E. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 88, são direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Certo? Quem marcou a opção correta, a letra A, acertou. Vamos agora para mais questões. Questão número 6. De acordo com o artigo 11, nas empresas de mais de quantos empregados é assegurada a eleição de um representante, destes com finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento do direito com os empregadores? Item A, 50, item B, 100, item C, 200, item D, 300 ou item E, 400. Então, lá no artigo 11 da Constituição Federal, nas empresas de mais de quantos empregados é assegurada a eleição de um representante destas com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregados. Então, de acordo com a Constituição, o que ela fala?
Paralise o vídeo, responda, porque agora eu vou falar para vocês. Olha, artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante, destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Questão número 7. Artigo 13. A língua portuguesa é um idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil. Item A. Bandeira, hino, florestas e o selo nacional. Item B. Bandeira, hino, armas e selos nacional, selo nacional. Item C. Bandeira, futebol, armas e selo nacionais. Item D. Bandeira, hino, confederações e selo nacional. Item E. Bandeira, hino, armas e selo nacional. Então, olha, comentários. Artigo 13. A língua portuguesa é um idioma oficial da República Federativa do Brasil. Inciso 1. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Os estados, o Distrito Federal e os municípios podem ter os seus próprios símbolos, porque a Constituição Federal é maior. Mas no inciso 2, ela libera para que os estados e os municípios tenham os seus próprios símbolos. Então, não necessariamente o estado e os municípios devem ter os mesmos símbolos da República Federativa do Brasil. Entendido? Então, qual é a opção correta? A opção correta é a letra B. Então, artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil. Item B. A bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Questão número 8. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, nos termos da lei mediante 1. Plebiscito, 2. Referendo, 3. Iniciativa popular, 4. Manifestação, 5. Decisões da população. De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal, quais os itens apresentados são expressos na lei? 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3 e 5, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 4 e 5, 1, 2 e 3. Então vamos ver o comentário. Paralisa o vídeo, marque a opção que você acha, porque agora eu vou falar para vocês. Ó. De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal, meus amigos, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante 1. Plebiscito, 2. Referendo, 3. Iniciativa popular. Então, para quem marcou a letra E, acertou. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei, mediante o plebiscito, mediante o referendo e mediante a iniciativa popular. Quem marcou a letra E, acertou. Questão número 9. De acordo com a condição de elegibilidade na forma da lei, marque a opção correta. Item A. Não posso eleger para vereador, pois a idade mínima é de 30 anos. Item B. Posso me eleger para deputado, pois tenho a idade mínima necessária. Item C. Não posso eleger para governador, pois a idade mínima é de 30 anos. Item D. Posso eleger para senador, pois tenho mais de 18 anos. Item E. Posso eleger para presidente da República, pois irei completar 21 anos na próxima semana. Então vamos lá, olha, paralise o vídeo, vai lá e marque a opção correta, porque veremos agora, olha. De acordo com o artigo 14, inciso 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei. 1. Nacionalidade brasileira. 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. Alistamento eleitoral. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. 5. Filiação partidária. 6. A idade mínima de item A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Item B, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e Distrito Federal. Item C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador.
Então acertou quem marcou a letra. Tenho 20 anos. De acordo com as condições de elegibilidade na forma da lei, marque a opção correta. Item C. Eu não posso eleger para governador, pois a minha idade é de 30 anos. Questão número 10. De acordo com o artigo 15 da Constituição Federal, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Capacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir deveres a todos os impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. 5. Probabilidade administrativa nos termos do artigo inciso 4º. Quais itens apresentam incorreção de acordo com o que está na lei? 2, 4 e 5? 1 e 2? 1, 2 e 3? 2, 3 e 4? Ou 3 e 5? Comentário da questão, olha. De acordo com o artigo 15, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos termos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Item 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir obrigações a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, 8. 5. Improbabilidade administrativa nos termos do artigo 37, inciso 4º. Então, quem marcou a letra A acertou. Quais os itens apresentam de acordo com o que está na lei? 2, 4 e 5. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço. Em breve postaremos mais aulas. Aí depois vocês comentem para mim nos comentários quantas questões vocês acertaram. Tá? Um grande abraço. Aguardo vocês aqui no canal nas próximas aulas. É importante que se inscrevam no canal e ativem as notificações. Um grande abraço. Até mais, pessoal.